Nesta resenha da bola, quinta-feira, excepcionalmente, dia 18 de dezembro de 2025, a gente vai analisar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, a final da Copa Intercontinental Mundial de Clubes entre Flamengo e Paris Saint-Germain, empate 1-1. Aí tivemos o prolongamento, como se diz cá em Portugal, a prorrogação, como se fala no Brasil, e as finalidades máximas que acabou proporcionando a vitória do Paris Saint-Germain numa grande atuação do Flamengo. E Antônio Manuel vai dar a sua opinião com relação a essa partida. Já Fernando César vai também abordar esse jogo, mas vai destacar ainda o primeiro jogo da Copa do Brasil e a perspectiva dele para o jogo decisivo no próximo final de semana. E Robinson Lessa, ele sim vai abordar de forma mais direta esse primeiro jogo do empate em 0-0 e se ele acha que agora a vantagem permanece com a equipe do Corinthians, se o Vasco passou a ter mais vantagem por jogar em casa e por ter conseguido um empate fora. Enfim, essas opiniões você vai conferir já já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola. Resenha da Bola que tem o oferecimento da Agóis Esportes. E a gente vai iniciar essa edição da nossa Resenha da Bola indo até o Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes, Flamengo chegando a essa final, fazendo uma grande partida, mas sendo superado nos penais para o Paris Saint-Germain. Como você viu esse jogo? Eu acho que foi praticamente unanimidade que o Flamengo fez uma grande partida diante da considerada melhor equipe do mundo e conseguiu jogar de igual para igual, perdendo só nos penais, não é, Antônio Manuel? Um abraço. Como previu Felipe Luiz, o Flamengo se dispôs a enfrentar o PSG de igual para igual nessa quarta-feira 17, na decisão do Intercontinental de Clubes do Catar. Impedido em quase todo o primeiro tempo de fazer o seu conhecido jogo de posse de bola e pressão no campo adversário, o rubro-negro foi induzido a recorrentes erros técnicos, sufocado pelas linhas avançadas do Paris Saint-Germain, que acabaria por abrir o placar aos 38 minutos, na sequência de uma defesa parcial de Rossi que o georgiano Kvaratskhelia completou para as redes em lance de alta velocidade dos campeões da Champions League Europeia, cuja retaguarda e meio-campo, por seu turno, inviabilizavam àquela altura a estratégia do treinador do Flamengo, baseada na transição ofensiva através de Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Mas o empate rubro-negro ocorreria aos 17 da segunda etapa, quando Arrascaeta, em boa trama na área francesa, foi derrubado pelo zagueiro Marquinhos, capitão do PSG e titular da seleção brasileira, em pênalti cobrado mais uma vez com extrema habilidade por Jorginho, a igualar o placar. As entradas de Pedro de la Cruz, Saúl, Luiz Araújo, Cebolinha e Samuel Lino no segundo tempo e na prorrogação mudaram o cenário na contramão de um PSG que também processou alterações
inclusive ao acionar o astro Dembélé, ganhador na véspera do troféu The Best da FIFA, dito melhor do mundo. Se o PSG de Luiz Henrique teve amplo domínio territorial, produzido por um elenco constituído do goleiro ao ponta esquerda, de titulares das seleções dos respectivos países de origem, como por exemplo Bruno Mendes, Vitinha e João Neves, esteios da equipe nacional de Portugal, longe na primeira prateleira do futebol europeu, Filipe Luís mais uma vez tirou do banco de suplentes a superação das dificuldades das quatro linhas, perspicácia reconhecida, por sinal, pelo treinador espanhol do adversário na coletiva pós-jogo. No curso de 120 minutos, o Flamengo terminou por dar o troco ao PSG, motivo das chances claras de até virar a contagem em agudas investidas contra a meta do russo Safanov, que ao fim e ao cabo, na decisão por tiros diretos da marca do pênalti, seria o herói do jogo ao defender 4 cobranças de Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo, enquanto Rossi defendeu uma de Barcolá e o laureado Dembélé chutou outra por cima do travessão. Para além da reconhecida superioridade técnica do elenco do Paris Saint-Germain, de investimento em cifras 5 vezes acima do Flamengo, que é o mais caro da América do Sul, importante ressaltar a temporada fora da curva de Filipe Luís, há 1 ano e 2 meses como titular da equipe principal rubro-negra, a conquistar 7 troféus nesse período: Copa do Brasil, Supercopa da CBF, Carioca, Brasileirão, Libertadores, Derby das Américas e Challenger. Os 2 últimos classificatórios para a finalíssima do Intercontinental, cujo critério de decisão, segundo as esdrúxulas regras da FIFA, beneficia o campeão europeu, previamente habilitado à final da competição. À margem das naturais gozações e memes depreciativos dos torcedores adversários das redes sociais, todos abaixo de seu vitorioso patamar nacional e continental, o Flamengo está inserido desde 2024 no seleto grupo dos 30 clubes com maiores receitas do planeta. Importante lembrar a diferença cambial de nossa moeda em relação ao euro e ao dólar. E tecnicamente avança rumo ao top 15 do futebol mundial. Aliás, vídeo exibido pelo canal TNT Esportes retrata com clareza essa hegemonia do Flamengo, hoje liderado pelo presidente BAP, cujo futebol é coordenado pelo português José Boto e treinado por Filipe Luís e sua comissão técnica. Desde que nasceu em 2019, o pequeno torcedor rubro-negro de apenas 6 anos já viu o clube de sua iniciante e arrebatadora paixão conquistar 3 Libertadores, 3 Brasileirões, 2 Copas do Brasil, 3 Supercopas da CBF, 1 Recopa da Comebol, 1 Derby das Américas e 1 Copa Challenger, além de 2 troféus de vice do Mundial de Clubes contra os pesos pesados Liverpool e PSG, na construção de promissora perspectiva dentro e fora de campo e bola, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes falando, colocando a sua opinião com relação a esse jogo, e eu vou acrescentar algo mais. É normal que tenha aquelas brincadeiras quando um time rival perde. Agora, gente, eu acho que é surreal alguém querer fazer aquela zoação, nesse caso com o Flamengo, porque o Flamengo fez uma grande partida, enfrentou o time mais rico do mundo, que jogou, é bom deixar claro, só um jogo, que é um absurdo isso também, né? Os clubes de outros países, de outros continentes, têm que jogar 2 fases, e o Paris Saint-Germain, porque é um time europeu, né? É brincadeira isso, aí joga só um jogo, né? O time teve um cansaço a mais, mesmo assim fez uma grande partida. Eu acho que os torcedores do Flamengo, e quem gosta do bom futebol, ficou muito feliz com essa prova que o Flamengo, pelo menos, né, no Brasil hoje, tem condição de jogar de igual para igual com esses gigantes aqui do continente europeu.
Mas agora eu vou passar a bola para Fernando César. Vai ser o primeiro a analisar também, vai dar sua opinião também sobre essa final do Intercontinental e começar também a discussão sobre a Copa do Brasil, hein, Fernando? Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. E foi um meio de semana, uma super quarta, como a gente costuma chamá-la, de fato cercada de muita emoção. A começar, claro, com o jogo do Flamengo no Catar, na decisão desse torneio intercontinental, onde a gente ouve muitas opiniões e algumas chamam atenção, outras são mais ponderadas, mas eu tenho comigo que o Flamengo ele fez mais do que se esperava. Isso com a bola rolando durante os 90 minutos e ainda mais a prorrogação. Por quê? Taticamente, o Felipe Luiz preparou muito bem a equipe do Flamengo. O começo de jogo, ou os 90 minutos, o que assim, nos surpreendeu foi um pouco de insegurança por parte do goleiro Rossi, mas a defesa da equipe do Flamengo se posicionou muito bem, o meio de campo cumpriu com seu papel e, claro, mesmo criando chances, principalmente no segundo tempo e boa parte também da prorrogação, foi devido aos méritos da equipe do PSG, que, convenhamos, tem no seu elenco, embora seja uma equipe da França, mas que tem ali um nível de uma seleção francesa, porque os seus dirigentes conseguiram reunir no elenco, sob o comando do grande técnico Luiz Henrique, grandes jogadores de vários continentes, como o sul-americano, como é o caso, por exemplo, do zagueiro Marquinhos, que é inclusive o capitão desse time, de jogador coreano, que inclusive acabou saindo mais cedo devido a um problema físico que sentiu, e sem contar, por exemplo, hoje considerado melhor eleito, o melhor jogador do mundo, que é o Dembélé. Então, a equipe do Flamengo conseguiu segurar o rojão, e aí vem as maiores críticas por parte daquela opinião mais ácida em relação às cobranças de pênaltis. Eu tenho comigo que pênalti, embora eu já ouvi de muita gente, inclusive de treinadores, que uma decisão de um título importante, como um torneio dessa magnitude, né, como é o Intercontinental, até pouco tempo, chamado como Mundial de Clubes, que não basta competência. Porque competência, meus amigos, todos eles têm. E a gente tem aí vários exemplos de jogadores de muita qualidade e que no momento de Copa do Mundo ou de um torneio intercontinental como esse, acabaram desperdiçando. Em Copa, nós temos exemplos de um Sócrates, de um Zico, de jogadores que acabaram perdendo a oportunidade de balançar a rede. E aí vem para mim a questão. Eu quero crer que competência, quando o técnico determina que o jogador fulano de tal vai cobrar o pênalti, o próprio Felipe, ele explicou que vem um peso nas costas do jogador muito grande,
E aí, para mim, trata-se de uma melhor condição emocional. E o próprio Dembélé, que hoje, repito, o melhor jogador do mundo e o melhor desse super time que é o PSG, o melhor time do futebol europeu, acabou de forma bizonha tendo a pior cobrança. Então, a equipe do Flamengo, para mim, fica aí o reconhecimento de hoje, indiscutivelmente ser o grande protagonista, não apenas do futebol brasileiro, mas num todo do futebol do nosso continente sul-americano. E à noite, claro, sintetizando, tivemos o primeiro confronto da final, jogo em São Paulo, na casa do Corinthians, em que o comportamento tático e técnico do Vasco acabou superando, apesar do empate. Num todo, se você colocar na balança, o rendimento do Vasco, para mim, foi melhor. E eu comparo uma decisão de mata-mata como uma espécie de um sprint, de uma corrida de 100 metros. E se é uma corrida de 100 metros, pelo fato agora de jogar em casa com a presença maciça do seu torcedor, eu diria que para o jogo de domingo o Vasco vai largar pelo menos uns 10 metros nessa corrida na frente da equipe do Corinthians, Júnior. Tá legal, Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná. Copa do Brasil, segundo jogo no final de semana. E aí você, Robson Lessa, vai abordar, vai destacar de forma mais profunda essa final, como você viu o primeiro jogo, a sua opinião, e agora o Vasco decidindo em casa, hein, Robson? Olá, Antônio Júnior, olá, amigos do Resenha da Bola. Passando por aqui para externar a minha opinião, nosso comentário a respeito do primeiro jogo semifinal da Copa do Brasil, edição 2025, ocorrido na Neoquímica Arena, envolvendo o Vasco e Corinthians e Vasco, mais precisamente. A oportunidade, o primeiro confronto terminou com a igualdade, sem gols, 0-0. Um jogo, no nosso modo de entender, fraco tecnicamente falando, poderia apresentar melhor resultado nesse quesito. Não sei se pelo fato de no mesmo dia à tarde termos assistido a um confronto de um diferencial nível técnico envolvendo Paris Saint-Germain e Flamengo, mas o nível do futebol apresentado por Cruz Maltinos e corintianos deixou muito a desejar, ficou bem aquém do esperado. Então, 0-0 para mim foi a nota do jogo. Todavia, a despeito desse detalhe, eu tenho a dizer que o Vasco foi bem menos ruim do que o Corinthians. Mesmo jogando fora de casa, fora dos seus domínios, a equipe Cruz Maltina carioca soube se impor, dominou grande parte das ações e seu goleiro praticamente não foi exigido em momento algum. Nem o seu goleiro, nem o seu sistema defensivo. Isso dá uma moral elevadíssima para o segundo e último duelo que será jogado às 18 horas do próximo domingo no estádio Mário Filho, Maracanã, no Rio de Janeiro. O Vasco vai bem mais confiante, motivado, isso já faz parte do contexto por estar na final da competição, mas o resultado e o futebol apresentado diante da equipe corintiana enche de confiança todos os cruzmaltinos, jogadores, comissão técnica e principalmente os seus torcedores. Seguem abertos, segue. O Corinthians, eu não acredito que vá repetir a péssima jornada apresentada ontem. Tivemos os mais importantes jogadores corintianos com atuações apagadíssimas, no caso Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro.
sendo 2 deles substituídos no transcorrer da segunda etapa, o Garro e o Depay. O Yuri também poderia ter sido substituído porque não jogou absolutamente nada, enquanto que do lado vascaíno, o Andrés Gomes foi, sem sombra de dúvida, o jogador mais agudo, mais insinuante, o melhor jogador em campo, ao lado do Thiago Mendes, mas ele sempre procurou mais o jogo ofensivo, auxiliando o Ryan, que é um garoto realmente diferenciado, que promete em 2026 fazer um sucesso ainda maior do que o revelado nesse ano, porque é possuidor de muitos dotes, de muitos predicados. Enfim, uma final que, apesar de estar em aberto, um favoritismo que para muitos anteriormente era do Corinthians, agora passou a ser, no nosso modo de entender, do time vascaíno, do time da Colina Histórica de São Januário. Vamos aguardar, cada jogo é uma história, repito, mas no nosso modo de entender, os comandados de Fernando Diniz têm amplas chances de saírem de campo vitoriosos e com o consequente título da Copa do Brasil 2025. Um forte abraço e até lá, pessoal. Tá legal, Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas. Olha, Robinson, eu vou concordar também que o Vasco, por ter conseguido um bom resultado fora, um empate em 0-0, vai jogar diante da sua torcida. Claro, os corintianos vão estar em peso lá no Rio, mas o Vasco, eu diria, tem uma pequena vantagem pelo resultado obtido fora e agora vai decidir no Maracanã, no Rio de Janeiro. Esta edição da nossa Resenha da Bola teve o oferecimento da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta, com qualidade incomparável e um valor insuperável. Você vai na descrição deste vídeo e confere todo o vasto material de camisas de clubes e seleções de todo o planeta. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!